Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Lígia, sou professora da disciplina de Fundamentos de Lógica e Algoritmos do Campus São Paulo Potengi do IFRN, juntamente com a professora Camila Taumaturgo. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre algoritmos. Esse é um assunto que é tão importante para quem está entrando nessa jornada de programação de computadores. A gente vai falar a gente vai falar o que são algoritmos, quais são as formas de representar os algoritmos, o que eles têm a ver com programas de computador e muitas outras coisas que serão discutidas aqui. Então, vamos em frente. Antes da gente falar de algoritmo ligado à programação, eu gostaria de falar um pouco, de conversar aqui com vocês sobre algoritmos de uma maneira mais geral, para melhorar essa compreensão. Porque os algoritmos, eles têm muito mais a ver, né? Eles têm a ver com raciocínio estruturado, com você conseguir organizar suas ideias. E isso é muito importante para quem quer programar computador. Então, vamos falar um pouco primeiro de algoritmo relacionado ao nosso cotidiano e depois a gente evolui até chegar nos programas de computadores, ok? Então, vamos aqui, né? A gente está constantemente tomando decisões e realizando tarefas no nosso dia a dia. Algumas tarefas são super simples, a gente faz de uma maneira quase automática, e outras a gente já demanda mais tempo, a gente precisa de mais cuidado para fazer. E a gente também está tomando decisões, algumas simples, outras mais complexas. Eu vou aqui ilustrar algumas situações do cotidiano. Quando você vai atravessar a rua, por exemplo, né? Como atravessaria a rua sem colidir com veículos e outras pessoas? Bom, por mais simples que seja essa tarefa, e de fato ela você não vai fazer isso de qualquer jeito. Você vai ter um cuidado, até por uma questão de sobrevivência, para que você não seja atropelado, ou também para que você não esbarre e cause situações desagradáveis. Então, existe uma sequência de passos que você vai desenvolver para fazer aquilo, né? Você vai olhar para os lados, você vai desviar. Então, mesmo essa tarefa sendo uma tarefa que a gente realiza de uma maneira quase automática, mecânica, de tão enraizada já na nossa vida, mas existe sim uma sequência de passos para fazê-la. Quando você vai realizar atividades, por exemplo, atividades das matérias que você está cursando, português, matemática, química, física, você lê aqueles problemas, você analisa, você procura estratégias para resolvê-los. Então, você também está ali bolando soluções, né, e tomando decisões. Quando você vai, por exemplo, você quer ir para a cozinha fazer um bolo, que procedimento você vai seguir? Imagino que você não vai fazer de qualquer jeito, porque dependendo da maneira como você fizer e dos ingredientes que você colocar, pode ser que você não consiga obter um bolo. Pode ser que aquilo não vire um bolo. Talvez até você já tenha tentado fazer um bolo que não deu certo, por exemplo. Então, existe um procedimento para fazer, né? A gente chama isso de receita para fazer aquele bolo. E dependendo do tipo de bolo, a receita muda. Se for um bolo fofo, se for um bolo mole. Então, essa receita você pode pegar da internet, alguém pode te dizer, ou você pode saber decorado, tanto faz, mas essa sequência de passos que você vai ter que seguir se você quiser, de fato, obter o bolo que você deseja, né? Quando vocês estão indo à escola de maneira presencial, vocês precisam se organizar, né? Organizar alguns passos e tomar algumas decisões. Por exemplo, se você vai chegar na escola, você vai pegar o ônibus, o transporte da instituição, do seu município, você vai de carona com alguém, você vai a pé, porque a sua casa é próxima, você vai de bicicleta, que horas você vai precisar sair de casa, quanto tempo de deslocamento, enfim. Você vai ter que organizar todos esses fatores, você vai tomar algumas decisões, vai organizar, para que você realmente consiga, né? Se você não organizar isso da maneira adequada, pode ser que você não chegue ou chegue atrasado, enfim. Você vai ter que ir organizar uma sequência de passos para conseguir fazer isso, né? Então, pessoal, basicamente, a gente viu aqui algumas situações do cotidiano e viu que, mesmo as mais simples, existem procedimentos para realizá-la, né? E o que é que isso tem a ver com algoritmos? Tem tudo a ver. Por quê? Falando de uma maneira mais geral e mais informal, a gente pode dizer que um algoritmo é um plano ou uma sequência de passos para você conseguir realizar alguma atividade, para você atingir algum objetivo. Então, se você quer atravessar a rua com segurança, você vai ter uma sequência de passos para fazer isso. E depende, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente está
sinalzinho aqui. Se for um sinal de pedestre, por exemplo, você vai ter que apertar o botão. Se não tiver sinal de pedestre, você vai ter que esperar o momento em que não tiver mais vindo o carro, enfim. Você vai bolar a estratégia que vai te permitir realizar aquela atividade, atravessar a rua em segurança. Se você for trocar uma lâmpada, por exemplo, você vai ter alguns passos que você vai realizar. E uma ordem também. Por exemplo, se você pegou a lâmpada nova, você vai ter que tirar a lâmpada queimada antes. Você não vai conseguir colocar a lâmpada nova sem ter tirado a queimada. Então, essa ordem tem que ser respeitada, essa sequência de passos para você conseguir fazer isso. Quando você vai para a cozinha, ou se você imaginar a cozinha de um restaurante, onde tem lá cozinheiros, chefes de cozinha cozinhando pratos, né, molhos, carnes, massas, bolos, enfim. A cozinha de um restaurante, praticamente ali são vários algoritmos que estão sendo executados. Uma receita, ela é um exemplo muito comum quando a gente vai ensinar algoritmo, é muito comum essa comparação de mostrar que uma receita é um algoritmo. Por quê? Porque a receita ela é bem estruturada e ela tem uma sequência de passos muito precisas que você tem que executar se você quiser obter aquilo dali. Né? Você tem os ingredientes que você precisa usar, as quantidades que esses ingredientes têm que estar, a ordem que eles vão ser colocados, a maneira que eles vão ser misturados, quanto tempo eles vão ser batidos ou levados para o fogo, enfim. Você tem ali um processo muito bem definido. Então, uma receita de um bolo, de um prato qualquer, é um exemplo muito clássico de algoritmo, né? Então, uma cozinha de um restaurante ali tem vários algoritmos sendo executados para que a gente tenha o resultado, que são aqueles pratos que chegam na mesa, certo? Então, a ideia aqui é basicamente que vocês consigam compreender o que é o algoritmo, né? É esse plano para fazer alguma coisa. Essa sequência de passos que permite que você atinja algum objetivo, né? Um objetivo que foi definido. Aqueles passos têm um objetivo no final. Por exemplo, aqui de uma maneira mais estruturada. Escrever aqui um algoritmo de atravessar a rua, porque de uma forma bem simples, tá? Só 4 passos. A gente está pensando da maneira mais simples de atravessar a rua, só para vocês entenderem como a gente pode colocar isso de uma maneira organizada. Você vai olhar para a direita, vai olhar para a esquerda. Se um carro estiver vindo em qualquer um desses sentidos, você não vai atravessar. Caso contrário, ou seja, não tem carro vindo, você pode atravessar. Então, aqui está descrito um algoritmo que permite que você atravesse uma rua em segurança. Poderia ter mais passos aqui? Pode, depende de como é a rua, depende se tem sinal de pedestre, se não tem. Aqui é um algoritmo bem resumido para realizar essa tarefa, certo? Bom, como vocês puderam ver, eu citei várias situações do cotidiano onde algoritmos estão envolvidos. Então, a gente pode dizer que algoritmos eles estão praticamente por toda parte. Às vezes até em locais que a gente nem imagina. Por exemplo, vocês já imaginaram que uma coreografia de dança tem a ver com algoritmo? O que ela tem a ver com algoritmo, né? Por exemplo, imaginem uma coreografia de dança qualquer, onde você vai mover braços e pernas, enfim. Eu vou colocar aqui um exemplo de um algoritmo, um trecho de um algoritmo de uma coreografia qualquer. Tem 6 passos aqui, né? Estica o braço para frente, estica o braço esquerdo para frente, dobra o cotovelo direito, dobra o cotovelo esquerdo, dê 2 passos para a direita, dê 2 passos para a esquerda. Essa coreografia aqui poderia ser muito maior, estou aqui só fazendo um resumo. Mas quando essa coreografia, né, é executada ao ritmo de uma música, esse algoritmo está sendo executado. Isso é um algoritmo. A gente tem uma sequência de passos aqui para poder executar uma dança, né? Então, uma aula de dança, como por exemplo de fit dance ou de zumba, essas aulas que são coreografadas, o que está acontecendo ali basicamente? Você tem um professor que está ensinando a coreografia para os alunos, ou seja, ele está mostrando o algoritmo para os alunos e os alunos estão reproduzindo esse algoritmo, eles estão executando junto com o professor esse algoritmo ao som de uma música. E o objetivo é alcançado, tá ali todo mundo dançando aquela coreografia. Então imagina você que uma aula de dança é um exemplo ali de algoritmos sendo executados a todo vapor ao som de uma música. Então, vejam vocês que os algoritmos estão muito próximos do nosso cotidiano, até porque
Os programas de computador têm tudo a ver com o nosso cotidiano, porque o objetivo deles é exatamente conseguir reproduzir coisas do nosso cotidiano, né? Resolver problemas do nosso cotidiano. Então, tá aqui um exemplo de um lugar onde tem algoritmo sendo executado a todo vapor. E talvez você nem imaginava isso. Bom, então falando de uma maneira aqui mais formal, a gente pode dizer que algoritmos são conjuntos de passos finitos, né? Se atentem para esse termo aqui, finito. Por quê? Porque esse algoritmo precisa acabar, esses passos eles precisam ter um fim. Porque se os passos forem infinitos, esse algoritmo nunca termina. E se ele nunca termina, ele nunca consegue atingir o objetivo dele. Então, esse algoritmo ele tem que terminar, certo? Ele tem que ser finito. E os passos têm que estar organizados de uma maneira que resolva o problema que ele se propõe. Naquele caso da lâmpada, por exemplo, se você tentar colocar a lâmpada nova antes de tirar a antiga, não dá certo. Então, os passos precisam também estar numa ordem em que essa execução consiga resolver o problema. Então, esse conjunto, essa sequência de passos que representa o algoritmo, ela precisa ser finita, ou seja, esses passos eles são finitos e eles têm que estar organizados de uma maneira que resolva o problema. Num bolo, por exemplo, você não, no seu algoritmo, você não pode colocar primeiro no fogo para depois ir bater o ovo, por exemplo, na maioria dos bolos. Então, essa sequência ela tem que ser respeitada. E é muito comum também que exista mais de uma maneira de você resolver o mesmo problema. Ou seja, pode ter mais de um algoritmo para resolver o mesmo problema. Você vai fazer um bolo de chocolate, pode ter várias maneiras de fazer um bolo de chocolate. Depende do bolo que você quer. O que vai determinar a resolução do problema é o problema que você tem. E pode ser que existam várias soluções. Pode ser que uma seja mais rápida, mais cara. Enfim, elas podem ter características diferentes. Mas toda sequência de passos que conseguir resolver aquele problema, a gente pode dizer que é um algoritmo para resolver aquele problema. É comum a gente ter mais de uma solução para problemas, tá certo? Bom, Fernanda, até agora, ok. Eu entendi o que é um algoritmo, percebi que ele realmente está muito presente no nosso cotidiano e tal. Só que até então você está falando de coisas do dia a dia e de execuções que nós mesmos estamos fazendo. Eu estou dançando, é o meu corpo que está executando quando eu estou cozinhando. Como é que eu vou agora representar isso no computador, né? De uma maneira mais concreta? Como é que essas ideias elas vão sair do meu raciocínio e vão conseguir agora virar um programa de computador? O computador vai conseguir executar isso, né? Então, basicamente, a questão aqui é como é que a gente vai representar esses algoritmos? Como é que essa ideia que está na minha cabeça vai ser concretizada? Como é que isso daí vai se tornar algo palpável, que eu possa ler, analisar, ver se está bom, se não está, né? Então, basicamente, o que a gente está discutindo aqui é: eu tenho um problema, eu estou bolando a solução desse problema, eu consegui estruturar o meu pensamento, só que agora eu preciso que o meu pensamento esteja de uma maneira mais concreta, para que ele possa ser analisado e ser reproduzido por uma máquina, né? Eu preciso colocar isso de uma forma mais concreta. Quando você, por exemplo, tem uma ideia e você escreve um poema, ou você escreve um texto, você está concretizando um raciocínio seu, um pensamento seu. O que a gente está falando aqui é, quando você tem um problema e você consegue entender este problema, encontrar uma solução para ele, organizar o seu raciocínio, estruturar o seu raciocínio para essa solução. Como é que você concretiza isso? Como é que você coloca isso de uma maneira que você consiga ler, analisar e depois reproduzir isso através de um programa de computador, por exemplo? Então, a representação é isso. Como é que você concretiza a sua ideia? A gente vai falar aqui de 3 maneiras principais de representar algoritmos. Não são as únicas, mas são as mais comuns. A gente vai começar aqui pelos pseudocódigos. O que é um pseudocódigo? O pseudocódigo, ele é quase um texto, se vocês verem que ele está escrito em português. Geralmente ele está escrito na linguagem natural. Por exemplo, nós somos brasileiros, a gente fala português, então os nossos pseudocódigos provavelmente vão estar escritos em português. Ele não chega a ser um texto,
porque você não tem, por exemplo, uma estrutura de parágrafo com acentos e vírgulas e construções mais complexas. Ele é um texto que já está numa estrutura mais enxuta, mais direta, né? Veja que já tem marcações bem diretas, ele é bem enxuto. Ele é quase uma linguagem que o computador entende, ele é quase um código, mas ele ainda não é, por isso que o nome é pseudocódigo. Ele está no meio do caminho, ele ainda não é um código, por quê? Porque ele está numa linguagem ainda que nós, como seres humanos, conseguimos entender com facilidade, e até mesmo uma pessoa que talvez não esteja estudando computação consegue entender, porque é uma linguagem ainda muito acessível. Mas não é um texto normal de português, né? Ele está caminhando para virar um código, mas ainda não virou, por isso que é pseudocódigo. Esse pseudocódigo, por exemplo, ele representa um algoritmo que lê dois números, né? Ele lê um x e um y. Ele compara, se x for maior do que y, ele escreve x. Se não, né, o caso contrário, ele vai escrever y, ou seja, se o x for menor do que o y. O que é que ele está fazendo basicamente? Está lendo dois números e está vendo quem é maior e está escrevendo o maior. Então, é um algoritmo que compara dois números e escreve o maior como resultado, e esse é o pseudocódigo que representa esse algoritmo. Uma outra maneira de você representar algoritmos é através de fluxogramas. Como é que funciona o fluxograma? O fluxograma, o foco dele é na imagem gráfica, é uma representação mais visual, né? Vejam que aqui a gente tem vários elementos de desenhos. As setas, elas vão indicando qual é o fluxo que o algoritmo vai sendo executado, como é que a informação está correndo ali, como é que os dados estão navegando por ali, como é que a ordem que seu algoritmo está sendo executado. Esse fluxograma, ele representa o mesmo algoritmo desse pseudocódigo, ó. Ele inicia, ele tem um x e o y, ele testa se o x é maior do que o y, se for, ele mostra o x, se não, ele mostra o y, e aqui o programa chega ao fim, o algoritmo chega ao fim, certo? Esses elementos gráficos aqui, eles não são aleatórios, eles são pré-definidos, você não pode colocar qualquer coisa, não. Por exemplo, o losango representa se você quer mostrar que tem uma decisão ali, está fazendo um teste para decidir para qual caminho ele vai. Então, cada um desses elementos tem um significado. E o foco é que você tenha uma ideia visual do algoritmo, né? Que aquele algoritmo esteja expresso de uma maneira mais gráfica, certo? Mas você pode representar quase as mesmas coisas que você representa no pseudocódigo, num fluxograma, se a sua ideia for representar aquilo de uma maneira mais gráfica. E a gente tem os programas de computador, que no final das contas, né, da disciplina, é o que a gente espera que vocês vão conseguir construir programas de computador. Os programas de computador, neles a gente vai representar o algoritmo já de uma forma que o computador é capaz de processar. Em geral, tanto o pseudocódigo quanto os fluxogramas, você não vai conseguir, na maioria das vezes, né, dentro da normalidade, digamos assim, aquilo dali não vai ser executado direto pelo computador. Você vai precisar escrever numa linguagem que o computador entenda. A gente chama isso de linguagem de programação. A gente vai ver melhor sobre isso na próxima aula. Mas veja que é uma linguagem que já é bem mais formal, mais estruturada. A gente tem que obedecer os comandos da linguagem. Essa linguagem aqui desse exemplo é uma linguagem chamada Python. Existem outras, tá? É uma linguagem de programação, uma linguagem que o computador consegue processar. E aí, que esse programa vai fazer a mesma coisa que está nos outros representações, né? Ele está recebendo o x e o y, está testando quem é maior e está imprimindo, está mostrando na tela o maior, certo? Geralmente, porque assim, pessoal, quando você vai resolver um problema, fazer um algoritmo, o mais importante de tudo é que você consiga entender qual o problema que você quer resolver. Qual é o problema que eu tenho? Nesse caso aqui, por exemplo, é decidir qual é o maior número e mostrar. Então, você vai ter que comparar esses dois números. Você vai ter que ver qual número que é maior do que o outro. Então, para você conseguir programar computador, a primeira coisa é entender o problema que você tem. Depois que você entender o problema, você vai esboçar uma solução para aquele problema. Você vai estruturar o seu raciocínio para criar uma solução para aquele problema. E aí, geralmente, quando a gente está fazendo esse esboço, a gente escreve pseudocódigos ou fluxogramas, se você preferir. Mas você pode escrever um pseudocódigo ali, um rascunho, um rabisco da sua ideia. E aí você melhora essa ideia
E aí você vai lá e depois escreve o programa do computador para que o computador possa executar e reproduzir aquilo e o usuário poder utilizar. Não adianta muito você sentar na frente do computador e já começar a querer fazer o programa se você ainda não tem ideia de como é que você vai resolver aquele problema, né? O mais importante de cara é que você entenda o problema, é que você entenda qual é a estratégia, qual é o algoritmo que você vai ter que usar para resolver o problema. E aí depois você vai criar o programa que vai executar isso, tá certo? E falando em programa de computador, né, eu vou citar aqui alguns exemplos de programas que vocês devem conhecer. Como eu falei de coreografia, existe um jogo de computador, um programa de computador, em que é exatamente o que eu comentei, né? Você tem personagens e você tem algoritmos, esses personagens fazem as coreografias e o usuário fica tentando reproduzir e o programa vai dizendo se ele está conseguindo acertar ou não, dá uma nota, né? Os jogos de videogame são programas de computador, na maioria das vezes muito complexos, né? Com muitos algoritmos bem difíceis por trás deles, tá certo? O SWAP, que é o sistema acadêmico que vocês utilizam, também é um programa que tem uma série de algoritmos desenvolvidos pela equipe do IFRN. Um programa como um editor de texto, Word, por exemplo, os programas do Google Docs, o Google Sala de Aula, esse programa que eu estou usando para gravar essa aula, o programa que vocês estão usando para assistir essa aula, tudo isso são programas que foram construídos e que, para que esses programas pudessem ser construídos, os algoritmos tiveram que ser imaginados. Compras de passagem, sistema de biblioteca, comércio eletrônico, tudo isso, para resolver todos esses problemas, soluções tiveram que ser boladas, algoritmos complexos, nesses casos aqui todos, são programas que têm algoritmos complicados, tiveram que ser imaginados para que eles virassem depois programas, certo? Bom, pessoal, a ideia dessa aula era basicamente introduzir, né, o conceito de algoritmo, que vocês entendessem o que é um algoritmo, como é que a gente pode representar, o que é que tem a ver com programa de computador, o que é que tem a ver com o nosso cotidiano. E nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre outros assuntos relacionados à computação, a algoritmos, enfim. A gente vai falar sobre linguagem de programação na próxima aula, certo? Qualquer dúvida, voltem à aula para tirar a dúvida que vocês não tenham entendido, ou entrem em contato comigo e com a professora Camila também para tirar as dúvidas. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.